Oi turma, tudo bem? Eu sou o professor Aldo e nesse vídeo eu vou responder mais um exercício do PASSE UFMS de 2017, primeira etapa, para o primeiro ano do ensino médio. Vamos lá? Fazer o 21. Exercício 21 aqui, pessoal, é um exercício clássico de função do segundo grau. Ele me deu um gráfico, me deu algumas informações e eu vou ter que construir a função com essas informações que ele me deu. Isso cai muito no Enem. Todo ano você vai achar um exercício desse de função de segundo grau. Às vezes é um arco numa construção, às vezes é um arco num túnel, sempre no formato de uma parábola, para você montar a função de segundo grau e depois resolver o exercício. Então vamos fazer esse aqui, que com certeza você vai encontrar em qualquer vestibular que você vai fazer aí, beleza? Observe a figura seguinte, está aqui. Ela representa, fora de escala, um lançamento feito por um zagueiro para um atacante que se encontra a 80 metros do ponto de lançamento. Então, o zagueiro está aqui, o atacante está aqui e tem 80 metros aqui. Beleza, estou vendo ali o 20 e o 60, então está tudo certo. Sabendo que a bola atinge a altura máxima de 10 metros de altura em sua trajetória, a altura H por ela atingida quando estiver a uma distância horizontal de 20 metros do local onde foi chutada pelo zagueiro estará mais próxima de. Ele quer saber essa altura H aqui. Depois que tiver 20 metros do cara que chutou. Então ele quer esse H. Qual é a altura que ela vai estar? Ele falar que a altura máxima é 10 metros, significa que esse é o vértice, para quem não lembra do nome aí. Vértice é o ponto mais alto da parábola, ou se ela for assim, o ponto mais baixo. Isso é importante saber porque esse é o ponto mais alto, quer dizer que ela sobe, 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 chega no vértice, ela desce, 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 desce. Significa que aqui tem 40 metros e aqui tem 40 metros. Isso ajuda a gente, já que o total é 80. Bom, é o seguinte. O primeiro passo que você tem que fazer quando ele der um exercício desse tipo, que é uma parábola, em alguma situação do mundo real. Pode ser o arco de uma construção, como eu falei, um túnel, ou um cara chutando, lançando alguma coisa. Você tem que colocar o plano cartesiano aqui no desenho. Eu estou falando do plano cartesiano mesmo. Colocar o eixo Y e o eixo X aqui, ou o eixo Y e o eixo X aqui. O melhor lugar para pôr é esse aqui, ó. Sacou? Pega um dos lados da parábola aí, eu sempre pego esse daqui, e coloca a origem aqui. Daí passa o eixo X e o eixo Y aqui. Por que, professor? Porque toda função do segundo grau, ela é y igual a ax² mais bx mais c. Quando você coloca a origem aqui, a parábola passando pela origem, significa que ela vai cortar o eixo y no zero. Isso significa que não tem c. Isso já ajuda, porque é uma letra menos. Estou dando a dica para vocês. Então, coloque o plano cartesiano em um desses extremos aqui do desenho. E daí, professor, faço o que depois? Depois, você tem que fazer o seguinte. Pegar as informações que ele te deu no desenho e criar pontos. Pontos para a gente poder montar a nossa função. Presta atenção, ele quer esse H aqui. Ele vai querer esse H. Significa que ele quer a coordenada desse ponto. Repara que se eu colocar aqui nesse lugar onde coloquei o eixo cartesiano, esse ponto aqui, ele vai ter quais coordenadas? O x dele vai ser 20 e o y dele vai ser o h que a gente não conhece. É isso que eu estou querendo dizer. Você precisa colocar o plano cartesiano em um dos extremos dessa parábola para que esses números aqui comecem a gerar pontos para você. Por exemplo, você tem aqui a origem, que é o ponto 0, 0. Então, você sabe que o 0, 0 faz parte dessa parábola. Você tem esse ponto aqui final da parábola, que ela sobe, 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 depois desce, que é o ponto 80, 0. Sacou? 80 para o x, 0 para o y. E você tem também esse ponto aqui no topo, ó, que é quanto? Ó? Lembra que eu falei? É metadinha aqui, então é 40 e 10. Esse é o primeiro passo, eu quero que vocês entendam esse primeiro passo. Você precisa colocar o eixo cartesiano, o eixo x e o eixo y na parábola, em qualquer lugar. Tem os lugares melhores e os piores. Esse que eu coloco de um ladinho é sempre bom, porque a parábola passa pelo 0, 0, e 0, 0 é um ponto bom para a gente usar. E pegar todas as informações que o exercício te deu e tentar criar pontos com eles, para que a gente pegue esses pontos e consiga construir a nossa função. Agora, vamos
para a construção da função mesmo. Para construir a função, o procedimento é o seguinte. Você precisa saber o seguinte, ó, vou te falar aqui rapidamente. Finge que eu quero fazer uma questão para uma prova e que eu quero que você faça uma equação de segundo grau e eu quero que você faça Bhaskara nessa equação e eu quero que dê uma resposta que eu queira que dê. Vamos dizer que eu queira que dê 3 e 2. Como é que eu monto uma equação de segundo grau, uma função de segundo grau, que se você fizer Bhaskara para achar o zero dela, você vai ter como resposta 3 e 2. É só a gente construir ela assim, ó. X menos 3, x menos 2. Sacou? Se você distribuir, fica x quadrado menos 5x mais 6. Se você fizer Bhaskara aqui, eu te garanto, você vai achar 3 e 2. Eu estou querendo mostrar para vocês isso aqui, ó. Toda função de segundo grau, ela pode ser escrita x menos uma das raízes vezes x menos a outra das raízes. E o a multiplicando a função aqui. Toda função de segundo grau você pode escrever a da função. Eu falo a porque essa função aqui, se você fizer Bhaskara, você vai achar 3 e 2. Agora, se eu faço a pergunta ao contrário para você, qual função de segundo grau vai me dar a resposta 3 e 2 se eu fizer Bhaskara? Você não tem só essa resposta aqui. Porque essa aqui também vai dar 3 e 2, ó. Vê se vocês entendem o que eu fiz. 3x quadrado menos 15x mais 18. Multipliquei todo mundo por 3, tá vendo? Se você fizer Bhaskara aqui, também vai dar 3 e 2 a resposta. Então, quando eu pergunto para você, me dê uma função que tenha como resposta 3 e 2, você tem infinitas respostas. Infinitas funções que você pode me dar. Vou multiplicar essa aqui por 5. 5x quadrado menos 25x mais 30. Se você fizer Bhaskara aqui, também vai dar 3 e 2. Professor, daí como é que eu descubro qual que é de verdade? Então, você tem que saber qual que é o A. Olha, o A aqui é 1, o A aqui é 3, o A aqui é 5. Você tem que saber qual que é o A também. Por isso que eu estou colocando o A aqui. Então, eu sei que eu estou falando muito, mas o que é para você entender do que eu estou falando aqui? Que isso é um esqueleto, é um formato padrão para todas as funções de segundo grau. E com ele, a gente descobre qualquer função, desde que a gente tenha os zeros da função, que no caso do gráfico é onde ela corta o eixo x, é aqui e aqui. Então, resumindo, o que a gente precisa para montar uma função do segundo grau? A gente precisa de 3 pontos. A gente precisa das duas raízes e de um terceiro ponto qualquer. Vou repetir, a gente precisa de duas raízes e de um terceiro ponto qualquer. Raiz é onde ela corta o eixo x da função. Os pontos onde ela corta o eixo x. Então, as raízes desse gráfico aqui, dessa parábola, são 0 e 80. Então, vou colocar no lugar do x1 e do x2, 0 e 80. Eu fico com y igual a x menos 0 vezes x menos 80. Professor, mas esse a? Então, esse a é porque eu expliquei aqui. Você tem mais de uma solução que vai dar 0 e 80. No caso aqui deu 3 e 2, mas eu quero que dê 0 e 80. Então você tem infinitas soluções que dão 0 e 80. Eu preciso saber qual delas realmente vai ser. Então eu preciso saber qual que é o a. Para isso que a gente precisa do terceiro ponto qualquer. Vou falar mais uma vez. Para descobrir uma função de segundo grau, você precisa das duas raízes e do terceiro ponto qualquer. A gente tem aqui as duas raízes e a gente tem esse terceiro ponto qualquer, o 40 e o 10. Então agora eu vou pegar isso aqui e vou fazer aqui do ladinho, vou pôr 40 no x, y eu vou pôr 10 e eu vou descobrir o valor de a. Então vai ficar 10 igual a 40 menos 0, que é 40, vezes 40 menos 80. Dessa forma eu vou descobrir qual que é o a. Eu estou atrás do a agora, porque aí eu vou ter minha função bonitinha. Então fica 10 igual a menos 1.600a, que aqui vai dar menos 40, né? Menos 40 com 40, 1.600. Passa dividindo. O a vai ser menos 10 sobre 1.600, que você corta o zerinho, fica menos 1 sobre 160. Nossa, professor, que número feio, mas não está escrito no enunciado que o número era bonito. Então, esse é o a. Então, resumindo, qual é a nossa função? Y igual a menos 1 sobre 160, vezes x, que é x menos 0, né? Vezes x menos 80. Professor, mas isso não parece uma função de segundo grau. A função de segundo grau tinha que ter ax quadrado mais bx mais c. Eu não sei quem que é o a, b e c. Você quer saber quem é, você distribui. Você quer saber ela bonitinha, você distribui ela aqui que você vai ter ela bonitinha, mas não há necessidade, porque não é isso que ele quer. Então, essa é a nossa função. Professor, eu não entendi ainda para que você vai usar a função. Porque ele quer esse ponto aqui.
Ele quer saber o 20h, ou seja, ele quer que você põe 20 no x para descobrir quanto que dá h no y. É só fazer aqui. Vou fazer aqui agora, concluir o exercício. Y igual a menos 1 sobre 160 vezes 20, vezes 20 menos 80. Aí eu vou descobrir qual que é o h, que é o y. Y igual a menos, aqui vai dar menos 60, 1, menos 160, menos 160 não, 20 vezes menos 60. Isso aqui vai dar 1200 sobre 160. Corta o zerinho, vai ficar 120 por 16, que vai dar 7,5. Que lá no nosso exercício é a letra D. Sacaram? Então, vou repetir rapidamente aqui. É um exercício clássico. Ele te dá um túnel que tem altura, largura, vai passar o caminhão ali no túnel com as rodas. Ele te dá um projeto arquitetônico, numa ponte. Sempre vai ter alguma coisa assim, com a parábola. E aí ele vai te dar as informações da parábola, altura, onde começa, onde que termina, qual que é o vértice. Você tem que buscar o quê? Colocar o plano cartesiano no lugar certo, que eu estou indicando para você aqui. Pegar as informações que ele te deu, descobrir quais são as raízes, que é onde corta o eixo x, e descobrir um terceiro ponto qualquer, não importa onde que ele seja, tem que ter um terceiro ponto com um númerozinho bonitinho para a gente usar. Aí você monta o esqueleto da função de segundo grau, que é ela na forma fatorada, que é isso aqui que eu estou te mostrando. Y igual a A vezes x menos x1, que é a primeira raiz, vezes x menos x2. Coloca as raízes. Coloca aqui o terceiro ponto, que é o que a gente colocou aqui, o 40 no lugar do x. Descobre qual é o A, devolve aqui no A. E aqui você vai ter sua função bonitinha. Com a função bonitinha, você descobre o que ele quiser. O que ele pedir, no caso aqui, ele pediu a altura depois que passou 20 metros. Então ele quer o ponto 20h. Põe 20 no x, acha o h 7,5. Beleza? Não é um exercício fácil, não estou dizendo que o exercício é fácil. Eu estou dizendo que ele é clássico, ele cai. Porque os caras gostam de colocar matemática, né, em coisas que estão na vida real. Lançamento no jogo de futebol, lançamento de um míssil, lançamento de um disco, um túnel, uma ponte com a armação em forma de parábola. Eles gostam de fazer isso, trazer isso da vida real para a matemática, e aí te dão as informações e vocês têm que montar a função. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Bom estudo a todos e até o próximo vídeo.